Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós daremos início a uma sequência de aulas em que a unidade temática será diferente da que vocês estavam acostumados a ver. Vocês estavam vendo conteúdo aí de corpo humano, não é isso? Agora nós entraremos em uma unidade temática que é de matéria e energia. Na aula de hoje, especificadamente, aulas serão fontes de energia. Então, vamos lá para a aula comigo. Pois bem, pessoal, e as habilidades que serão trabalhadas na aula de hoje será identificar e caracterizar diferentes fontes de energia renováveis e não renováveis e os outros tipos utilizados em residências, comunidades ou cidades. Então vamos lá para a aula. Bom, e eu queria iniciar essa aula com a pergunta: o que é energia para você? Eu falo em energia, o que você pensa? Geralmente as pessoas relacionam a energia elétrica, né? E já pensam em lâmpadas, não é isso? Em eletrodomésticos, não é isso? Então a energia geralmente está relacionada aí à energia elétrica. Só que a energia não existe somente energia elétrica, existem vários tipos de energia. Existem várias fontes de energia também, tá, pessoal? E é exatamente isso que nós iremos ver na aula de hoje. Pois bem, pessoal, e as fontes de energia são aí recursos naturais, prestem bem atenção nessa palavrinha, tá? Naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Então, esses recursos vão ser ou natural ou artificial, tá bom? Para a produção de energia aí na sociedade. Essa energia vai ser utilizada aí para a fonte elétrica, tá certo? Para ligar os nossos eletrodomésticos, as lâmpadas, iluminar as cidades, ou para fontes de combustíveis, tá? E diversas outras utilizações aí que permeiam uma sociedade, tá bom? Então, a energia tem diversos fins. E aí existe uma classificação da energia, tá? De acordo com a sua fonte, porque cada tipo de energia tem uma fonte, tá? Vem de algo ou alguma coisa. E essa classificação são duas, tá? A energia, ela pode vir de fonte renovável, tá certo? Que, como o próprio nome dessa palavra já diz, é uma fonte que se renova, e pode vir aí de uma fonte não renovável. E é exatamente isso que nós iremos ver na aula de hoje, tá? As fontes de energia renováveis e as não renováveis, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, então vamos iniciar aí com as energias renováveis. E as energias renováveis possuem uma capacidade de serem repostas naturalmente, tá bom? E geralmente essa energia ela é chamada de energia limpa. Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa, tá? Não necessariamente energia renovável significa que a energia seja finita, tá? Seja uma energia que nunca acaba. Algumas fontes de energia renováveis, como por exemplo o sol e o vento, geralmente são finitas, tá? Com a conformação que a Terra tem hoje, essas fontes são infinitas na realidade, tá? Não vão acabar. Mas existem outras fontes que essas fontes elas vão acabar de acordo com a utilização aí do homem, tá certo? Como, por exemplo, a água, tá? Então, não necessariamente energias renováveis significa que vai ser para sempre essas fontes, não, tá? E também, nem todo tipo de energia renovável é 100% limpa, tá? Como vocês irão ver nessa aula de hoje, existem fontes de energia que vão emitir poluentes, tá? Então, não são 100% limpas. Estou só chamando a atenção de vocês aí para esses tópicos, beleza? Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, e o primeiro tipo de energia renovável que nós iremos ver hoje será a energia eólica, tá? E eólica significa vento, então é uma energia aí obtida por meio do vento, tá certo? E o vento, ele é um recurso energético que é abundante e inesgotável, tá? Então, existe aí uma quantidade considerável de vento que vai produzir aí a energia eólica, tá bom? Tá, professora, e como que isso funciona? Então,
Existem estruturas chamadas de aerogeradores, tá certo? Que são essas estruturas aí que parecem um ventilador gigante, como está sendo mostrado nesse GIF aí para vocês, tá? E esses aerogeradores, eles vão converter a energia mecânica em energia elétrica. Tá, professora, eu não entendi nada. Vou explicar novamente. Então, o vento, tá, vai movimentar esses aerogeradores, essas hélices aqui desse aerogerador, tá? Então, o vento vai passar e vai movimentar. Então, vai obter uma força através dessa movimentação e essa força vai ativar um gerador que está dentro desse aerogerador. Esse gerador vai gerar uma energia elétrica que será transmitida para a central de energia elétrica e vai ser transmitida para as casas. Entenderam? Então, o vento, aí, a força do vento vai gerar energia elétrica, beleza? Que será distribuída por uma central de energia, tá certo? Pois bem, gente, só que existem alguns contras na utilização aí dessa energia eólica, né? É uma energia que é limpa, né? Uma energia renovável, porém, existem uns contras, tá? Existem uns pontos negativos que estão relacionados à energia eólica. O primeiro deles é que há um alto custo com os equipamentos, então a tecnologia é muito sofisticada para a produção aí de usinas que geram energia eólica, então há um alto custo de equipamentos. Um outro contra é que nem todas as regiões do mundo a frequência e a intensidade de ventos são suficientes para a geração de eletricidade. Então existem regiões do mundo, de acordo lá com o seu relevo, né, isso, e todas aquelas características para ter uma boa condição lá para ventar, tá certo? Vai propiciar aí essa geração de energia eólica, mas existem regiões do mundo que não tem um vento considerável, tá bom? E aí não vai poder aí ter essas estações de geração de energia eólica, tá? Então é um contra, tá bom? Um outro é que a instalação de aerogeradores vai prejudicar as aves em sua rota de migração. Esses aerogeradores, eles são gigantes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um pessoalmente. Geralmente no litoral aqui do nosso estado tem alguns e também quem viajar para o Ceará, quem já viajou, vai perceber que também tem aerogeradores aí na estrada aí que liga o Piauí e o Ceará, não é isso? Então, esses aerogeradores, eles são gigantes, tá, pessoal? E aí eles têm uma força. E aí as aves que porventura estiverem passando aqui, ó, por esses locais, tá? Elas acabam sendo prejudicadas. Imaginem que várias aves, tá, estão migrando, tá, de uma região para outra e elas encontram uns aerogeradores desses aqui gigantes lá, impedindo a passagem delas. Então, isso é um prejuízo para o meio ambiente. Existem até casos de aves que acabam se acidentando, tá, batendo as asas, acabam morrendo. Então, há um prejuízo aí para os ecossistemas, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos ver os prós, né? Já que vimos os pontos negativos, vamos ver os pontos positivos. O primeiro ponto positivo é com energia 100% limpa, tá? Não emite poluentes de jeito nenhum. E também, apesar de ter esse impacto ambiental aí das aves, é um tipo de energia que há um baixo impacto ambiental, tá? Não tem impactos ambientais além desses aí com as aves, beleza? Pois bem, então, já que vimos energia eólica, vamos passar para o próximo tipo de energia. E o próximo é a energia solar, tá certo? E como o próprio nome já diz, é uma energia que é obtida por meio do Sol, tá? E o Sol, pelo menos na configuração em que ele tem hoje, né, a estrela aí que está abrangendo o sistema solar, é uma fonte inesgotável e vai ser assim por bilhões de anos, tá? Pelo menos na configuração como o Sol está hoje, beleza? E aí, pessoal, a energia solar, existem dois tipos de energia solar, beleza? A energia fotovoltaica e a energia térmica. E aí vocês vão saber a diferença de cada uma delas. Bom, a energia fotovoltaica, a incidência do raio solar nessas placas aqui fotovoltaicas, tá? Que elas têm essas conformações aqui, a energia do Sol, tá? As ondas lá de luz do Sol vão bater aqui nessas placas e vão produzir energia elétrica, tá certo? E essa energia elétrica vai ser usada em casas, nas residências, né? Em indústrias, existem até estações de energia solar, beleza? Para geração de energia elétrica.
Mas existem um outro tipo de placa também de energia solar, que é as placas térmicas, tá bom? As placas térmicas, elas produzem energia solar de uma forma diferente, porque a incidência lá dos raios solares vão bater aqui, tá certo? Nas placas térmicas, e aí, na realidade, ao invés de produzir energia elétrica, vão aquecer, tá bom? Vai ser um tipo de energia que vai ser convertida em uma energia de aquecimento, uma energia térmica, para aquecer ou geradores para gerar energia elétrica, tá? Ou então vai aquecer a água para ser utilizada em residências e etc, tá bom? Então existem dois tipos aí de energia solar, beleza? A energia fotovoltaica e a energia térmica, tá bom? Tá, pessoal, e existem também contras e prós aí, pontos positivos e negativos na utilização de energia solar. E é isso que a gente vai ver agora. Então, qual que é o primeiro ponto negativo? Também há um alto custo com esses equipamentos, tá? É uma tecnologia muito sofisticada aí nesses equipamentos, então faz com que eles sejam muito caros, tá certo? E os prós? Então, é uma energia que é 100% limpa também, não emite poluentes de jeito nenhum e também não tem impactos ambientais consideráveis. Então, existem aí baixos impactos ambientais aí nesse tipo de energia, tá certo? Então, tanto a energia eólica quanto a energia solar, nesse quesito de energia limpa, são 100% limpas, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Perfeito, gente. E o próximo tipo de energia renovável que a gente vai ver aqui hoje são as hidrelétricas, tá certo? Então, a hidrelétrica consiste aí no tipo de energia em que há a utilização do uso da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade, tá? E aí uma curiosidade para vocês é que a principal fonte de energia elétrica no Brasil é proveniente aí de hidrelétrica. Então, a energia elétrica que chega até as nossas casas é proveniente aí de hidrelétricas, tá bom, pessoal? Então, é a principal fonte aí de energia elétrica do Brasil, beleza? Tá, professora, mas como que funciona aí uma usina hidrelétrica? Então, observem bem essa imagem, tá? Para a construção de uma usina hidrelétrica, primeiro é construída uma barragem, tá? Então, primeiro é necessário ter rio, tá certo? E aí é construída uma grande barragem nesse rio, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Então, essa parte onde eu estou marcando aqui é a barragem, beleza? E aí nessas barragens vão ser colocados grandes usinas, tá certo? Em que a água vai passar. Dentro dessas estações vão ter geradores, então a força da água vai fazer com que esses geradores se movimentem, tá bom? Então esses geradores se movimentando vão gerar vão gerar energia elétrica que serão colocados em uma usina geradora, tá? Então vai ser essa energia que vai ser transformada em energia elétrica, tá? Na usina geradora, e essa energia elétrica será aí transmitida em linhas de transmissão até chegar na nossa casa, beleza? Então, é basicamente isso, tá bom? A força dos rios vai fazer com que gerem energia elétrica, tá? E aí, como toda energia, existem pontos negativos e pontos positivos, tá? Então, o principal ponto negativo aí da utilização desse tipo de energia, de hidrelétricas, é que essa energia provoca altos impactos ambientais, uma série de impactos ambientais que, se eu fosse falar de cada um deles, passaria essa aula inteira falando só de impactos ambientais gerados por hidrelétricas e ainda não conseguiria falar de todos. Mas eu vou trazer algum para vocês, tá? Então, o primeiro de todos é que há um grande prejuízo para os ecossistemas, porque essas hidrelétricas são construídas em rios, tá? E nesses rios aqui existe um ecossistema, então os primeiros seres a serem prejudicados são os peixes, porque geralmente os peixes, tem essa rota aqui de alimentação, tá? De reprodução, e os peixes acabam se prejudicando. E existem também populações que são prejudicadas, porque essa construção de barragens acaba que há uma criação aí de uma grande área de inundação. Então, geralmente as pessoas que têm casas aí construídas próximas a essas barragens, essa área toda é inundada, tá? Então, há um alto prejuízo aí tanto para o meio ambiente quanto
para a população, tá? Então é o principal ponto negativo. E agora, quais são os pontos positivos? Então, não emite poluentes, então é uma energia que, apesar de prejudicar aí o ambiente, ter altos impactos ambientais, é uma energia que não emite poluentes, então é uma energia limpa, tá bom? E também é uma energia que relativamente tem um baixo custo, não é necessário uma grande tecnologia envolvida aí na construção de usinas hidrelétricas, então é uma energia que tem um baixo custo, beleza? Então, esses são os pontos positivos e os pontos negativos da utilização aí desse tipo de energia renovável, beleza? Então vamos passar para a próxima. Tá, e a próxima que nós veremos hoje será a energia aí de biomassa, e a energia de biomassa é um outro tipo de energia renovável, tá certo? E a energia de biomassa ela é obtida por meio do aproveitamento da biomassa. Mas o que é biomassa, professora? Então, a biomassa é nada mais que restos, tá? Por exemplo, restos florestais, tá certo? Então, restos de árvores, restos de cana, restos de qualquer coisa. Então, a biomassa é tudo aquilo que compreende aí restos orgânicos, beleza, pessoal? E aí, pessoal, há uma queima disso, tá? Então, tudo isso vai virar uma combustão, tá? Então, essa lenha gerada aí tanto dos restos florestais vão virar aí uma combustão, beleza? Até excrementos de animais também são considerados energia de biomassa. E aí todo esse material, combustão da lenha, bagaço de cana, restos florestais, excrementos de animais, vão para uma grande usina. E lá é gerada energia a partir da biomassa desse material. Beleza? Então, é basicamente isso, tá certo? Então, é o aproveitamento de todo esse material aqui. E aí, como que isso funciona, professora? Então, como eu falei para vocês, restos florestais, como árvores e plantas, tá? Ou produtos de madeira, vão virar essa biomassa, tá certo? Então, esse grande material, ou excremento de animais, ou bagaço de cana. E aí, toda essa biomassa vai ser colocado lá em uma usina, tá? E aí, a partir disso, vai ocorrer a geração de energia por biomassa, tá certo? E aí existem também pontos positivos e também pontos negativos na geração desse tipo de energia renovável. O principal ponto negativo de todos é que existe uma grande quantidade de poluentes que são emitidos a partir aí dessa energia de biomassa, tá certo? Então, já que é uma queima, é uma combustão desse tipo de material, então grande quantidade de dióxido de carbono é jogado na atmosfera, o que emite aí uma grande quantidade de poluentes, beleza, pessoal? E também isso faz com que haja aí o aumento do desmatamento, então florestas serão desmatadas, tá? Para gerar biomassa, para geração de energia, tá certo? Então, são os pontos negativos. E o ponto positivo é com energia renovável, né? Vai ter sempre aí esse material orgânico para que gere energia. Então, de certa forma, apesar desses impactos ambientais, é uma energia que é renovável, tá certo? Beleza, pessoal? E o próximo tipo de energia renovável que nós iremos ver é a energia de maremotriz, ou energia aí das marés, tá certo? Então, a energia de maremotriz tem esse outro nome, energia das marés. E a energia de maremotriz, ela é obtida através do deslocamento do mar, tá certo? É o aproveitamento da subida e da descida das marés para a produção de energia elétrica. Quem já foi na praia vai saber do que eu estou falando agora. Vai ter momentos que você vai estar lá na praia, em um certo período de tempo, em que o mar vai estar pertinho, né? Vai estar pertinho lá do continente, não é isso? Só que vai ter momentos em que o mar vai estar mais afastado, né? Isso da praia, daquela região onde a gente fica. Então, esse afastamento, tá certo? E esse aproximamento aí do mar são as marés, tá certo? E aí a energia de maremotriz é o aproveitamento exatamente dessa subida e dessa descida aí das marés. Então, nós iremos ver como que isso funciona. Então, pessoal, são instalados aí geradores, tá certo? Em
em certa localização lá no mar, beleza? E aí esses geradores, eles têm umas hélices também, tá? E aí a força do mar, a força das ondas do mar, desse deslocamento de água, tá certo? Vai fazer com que esses geradores se movimentem. Então olha aqui as hélices desses geradores. E essa movimentação dessas hélices vai gerar aí energia, tá bom? E essa energia vai ser transmitida por uma estação, tá? E aí que pode ser transformada em energia elétrica, beleza? Então são instalados esses geradores aqui no mar e aí com a força das águas essas hélices vão se movimentar e aí a partir disso vai ser gerado energia, beleza? Então é basicamente assim que funciona aí a geração de energia por maremotriz. E aí existem também pontos positivos e pontos negativos na utilização aí desse tipo de energia, tá? Então, o principal ponto negativo é que há um alto custo. Ponto negativo é que há um alto custo de equipamentos, tá bom? Então, também há uma tecnologia muito sofisticada aí envolvendo essa energia renovável, a energia de maremotriz, tá bom? Então, por isso os equipamentos são bem caros, o que faz com que essa energia seja um tipo de energia bem cara também, tá? Só que os pontos positivos, tá? É que uma energia limpa, não emite poluente e também uma energia abundante, porque há uma grande quantidade aí de água do mar, não é isso? Então, faz com que essa energia seja uma energia abundante, beleza? Pois bem, pessoal, e aí nós vimos esses tipos de energia que são energias renováveis, não é isso? E agora nós iremos ver os tipos de energias não renováveis, tá? E as energias não renováveis, elas podem se esgotar em um futuro relativamente próximo, tá certo? Então, como o próprio nome já diz, é uma energia que não se renova, tá? Então, essa energia, ela é uma energia finita, que vai acabar com o tempo, beleza? E aí nós iremos ver quais são esses tipos de energias não renováveis. E aí, o primeiro tipo de energia não renovável que existe são as energias aí provenientes de combustíveis fósseis, tá certo? Então, a energia aí de não renovável de combustível fóssil vai ter a utilização de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis, como o próprio nome já diz, esses combustíveis são fósseis, tá certo? Que foram gerados aí ao longo de milhões de anos, a decomposição de matéria orgânica, tá? Que foi gerado aí. E aí, isso produz esses combustíveis fósseis. E aí existem três tipos, basicamente, de combustíveis fósseis, tá? O petróleo é o primeiro deles, o primeiro combustível fóssil que existe. O próximo é o carvão mineral e o gás natural. Todos esses tipos aqui de combustíveis fósseis são capazes de gerar energia, tá, pessoal? Então, é uma energia extremamente rica, beleza? E todas elas são energias não renováveis que irão se esgotar em um futuro muito próximo, tá? Então, existe uma utilização exacerbada aí desses tipos de energia, tá certo? Só que a gente tem que lembrar que são energias não renováveis, são energias que irão se esgotar com o tempo, talvez até em poucas décadas, tá certo? Então, tem que ter aí um consumo consciente desse tipo de energia, tá certo? Então, energias de combustíveis fósseis, os principais tipos: petróleo, carvão mineral e gás natural, tá bom? Beleza, pessoal? E assim como as energias renováveis, as energias não renováveis também têm aí prós e contras aí que estão permeando esse tipo de energia, tá? E aí o principal principal ponto negativo dessa energia não renovável aí de combustíveis fósseis é que é uma energia finita. Como eu falei para vocês, é uma energia que vai acabar, tá certo? Até em poucas décadas ela pode estar acabando, tá certo? E também, além disso, há um alto índice de poluição aí gerada através desse tipo de energia. Poluição essa que acaba destruindo a camada de ozônio, não é isso? E aí aumenta os índices de aquecimento global. Então é uma problemática muito grande envolvendo esse tipo de energia, tá certo? Então, como eu falei para vocês,
há uma alta emissão aí de gases poluentes através desse tipo de energia, tá bem? E qual que é o ponto positivo? Então, o ponto positivo é que existe uma grande quantidade de energia aí gerada através desses combustíveis fósseis. Então, apesar de ser finito, apesar de emitir poluentes que acabam destruindo a camada de ozônio, há uma grande quantidade de energia aí sendo produzida através desse tipo de energia, tá bem? Então, uma pequena parcela desse tipo de energia produz uma quantidade aí muito grande de energia. Então, é um ponto muito positivo. É por isso que a maioria dos produtos, tá? E também de combustíveis que consumimos hoje, né? São provenientes aí de combustíveis fósseis. Beleza, pessoal? Pois bem, então, nós iremos ver aí a próxima energia não renovável, que é uma energia chamada de energia nuclear, tá certo? E a produção de energia nuclear ocorre por um intermédio da água que se transforma em vapor e ativa os geradores. Só que esse vapor, pessoal, ele não é produzido da forma normal como nós produzimos vapor, tá certo? Não é um aquecimento aí normal com fogo. Esse aquecimento, esse calor, ele é gerado aí pela fissão nuclear de um tipo de substância, que é o urânio 235, tá? Um material nuclear. É por isso que esse tipo de energia é chamado de energia nuclear, tá? E esse material é um material que é altamente radioativo. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de energia é produzido aí em usinas, tá certo? Que vão produzir somente esse tipo de energia, tá certo? Beleza, pessoal? E assim como os outros tipos de energia, esse tipo de energia, a energia nuclear, vai ter pontos aí negativos e pontos positivos da utilização desse tipo de energia, tá? Então, o primeiro ponto negativo de todos é que há uma geração de uma quantidade de lixo nuclear muito grande, tá? E esse lixo nuclear é altamente radioativo, então prejudica tanto os seres quanto o ambiente em geral, tá? Então esse lixo radioativo e esse lixo nuclear é muito prejudicial, tá bom? Além disso, há aí a possibilidade de acontecer graves acidentes. Então, na história do mundo existem vários acidentes que envolveram energias nucleares, beleza, pessoal? Então, existe aí todo um protocolo específico na geração desse tipo de energia, exatamente por isso, porque é muito perigoso aí a manutenção, tá, desse tipo de energia e esse tipo de usina também, tá bom? E um tá? É um ponto positivo disso é que há uma baixa emissão de poluentes, tá? Apesar de que calor e vapor seja gerado, apesar de há altos materiais radioativos, há uma baixa emissão de poluentes comparado com as energias de combustíveis fósseis, tá certo? Então, apesar de tudo isso, é uma energia que é mais ou menos aí limpa, né? Isso entre aspas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos sintetizar todas as informações que foram ditas na aula de hoje, tá? Nós falamos aí das principais fontes de energia, tá certo? E essas fontes, elas têm uma classificação. São classificadas em fontes renováveis, tá? Fontes que se renovam e fontes não renováveis, tá certo? Que irão acabar um dia, tá certo? Que são fontes finitas. E as principais fontes renováveis que nós vimos hoje é a energia eólica, energia solar, energia aí proveniente das hidrelétricas, a energia de biomassa e a energia de maré motriz, tá? E as energias não renováveis que existem são energias provenientes aí dos combustíveis fósseis e também da energia nuclear, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá, pessoal? A nossa aula sobre fontes de energia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido tudo direitinho aí dessa nossa unidade temática nova, tá bom, pessoal? Então foi isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.